Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao mini curso Matemática com Python que está sendo oferecido aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos começar a falar sobre variáveis, né, tipos de dados e operadores em Python, tá certo? Agora nós vamos de fato colocar a mão na massa fazendo alguma programação. Nos vídeos passados a gente apenas apresentou de modo mais geral, tá certo? A linguagem Python, também os ambientes de programação, alguns exemplinhos, né, de utilização por mim do Python e também onde você obter, por exemplo, dados, né? Então assim, são vídeos bem interessantes, né? Mas para motivar a gente a estudar. Agora a gente vai ver, né, como é que funciona a estrutura da linguagem em si, fazendo alguns programinhas mais básicos nesse início, até que a gente possa tratar problemas um pouco mais complicados, tá certo? Ou mais gerais. Então, temos aqui, primeira definição importante. O que é uma variável? Então, variáveis, né, são locais na memória que armazenam valores e podem ser referenciados por um nome ou identificador. Elas são essenciais para a programação e são usadas para armazenar dados temporários ou permanentes que serão utilizados em seu programa. Tá certo? Então, nesse sentido, eu botei aqui alguns exemplos. Nesse exemplo 1 aqui, eu quero apenas somar 1 com 2. Tá certo? Então eu vou dar aqui Ctrl Enter. Eu estou no modo apresentação. Se eu estivesse no modo, né, fora da apresentação, eu teria lá as células, eu ia lá em Run, né, ou daria Ctrl Enter também. Funciona. Saiu aqui o resultado 3. Então dei Ctrl Enter, saiu saída 3. Essa saída vermelha indica que é uma saída mais exclusiva do Jupyter. É uma saída mais assim, a gente está vendo ela, mas normalmente para um usuário final ver, pode ser que a gente precise usar um comandozinho print. Mas tudo bem, saiu aqui essa soma. Tá certo? 3. Só para fazer um adendozinho, eu já fiz, né, essa observação em outros vídeos, mas eu vou falar do modo normal do Jupyter, que é o modo que eu espero que vocês estejam assistindo o vídeo, que é o seguinte, eu vou sair aqui do modo apresentação, tá certo? Então o Jupyter normalmente ele funciona nessa interface aqui, certo? E eu recomendo que você que está assistindo o vídeo, ao ter acesso a esse arquivo aqui, utilize ele dessa forma, certo? Tendo uma visão mais ampla. Só que aí eu instalei o modo apresentação para eu ter uma coisa mais focada. No meu caso aqui eu preciso estar focado. No seu caso você vai estar mudando hora para o vídeo, hora para coisa, aí fica ruim você estar no modo apresentação. Tá certo? Se você instalar slide. Então eu não recomendo muito. Então vamos voltar aqui, modo apresentação. Tá certo? Então aqui eu executei a soma 1 com 2. Deu 3. Só que aí tem um probleminha aqui. O 1, o 2 e o 3 foram perdidos. Eles não podem ser acessados mais no futuro. É aí que surge a necessidade de uma variável. Imagine que eu quero fazer um programa mais genérico, que ele vai recebendo valores e vai somando, por exemplo, uma calculadora. Então, nesse caso aqui, eu vou criar dessa forma. Eu vou pegar uma variável A aqui e vou colocar o dado 3, vai ser armazenado nessa variável A. O número inteiro 3 nessa variável A. O número inteiro 2 na variável B. E depois eu vou criar uma terceira variável, que vai ser a soma, que vai armazenar a soma de A com B. Tá certo? Então, eu vou compilar aqui, ó. Quando eu compilo aqui não saiu nada. Ué, professor, por que aqui saiu e aqui não saiu? Porque aqui eles estão armazenados nas variáveis. Então, para eu ver uma variável, eu tenho que botar o comando print. Abre parênteses e bota o nome da variável ali dentro. Por exemplo, se eu der Ctrl Enter aqui, ó, deu 5. Tá certo? Eu posso acessar também A e B, né? Já que eu armazenei eles, não armazenei só a soma. Né? Então, eu posso botar aqui, ó, print A e print B. Então, quando eu compilar de novo, ó, saiu tanto a variável soma como a primeira parcela e a segunda parcela. Tá certo? Eu vou voltar aqui ao normal, gente, porque vocês podem ter acesso ao arquivo, eu não quero ele modificado, beleza? Então, compilando aqui de cima, compilando aqui, deu isso. A vantagem de você fazer dessa forma é porque essas variáveis aqui, elas podem ter valores alterados e automaticamente você vai ter uma alteração, né, nos resultados. Então, se eu tenho aqui 1 mais 2, né, eu espero que seja o que? A variável soma vale 3. Aí eu vou compilar aqui, ó. Se eu não compilar, não atualiza, tá certo? E vou compilar aqui, ó. Print, deu 3. Tá certo? Então, executei aqui. Ele jogou, atualizou a variável A para 1. Né? A variável B não foi atualizada, já estava lá com 2. E aí calculou a variável soma e armazenou elas. E aí aqui eu vou imprimir a variável soma e vou ver em tela. Tá certo? Então, voltando aqui ao normal, o original, temos isso aqui. Só que quando a gente fala em variáveis em matemática, a gente costuma pensar sempre que variáveis são sempre números, né? Mas variáveis podem ser, por exemplo, uma palavra.
Por exemplo, eu posso ter aqui nome, a variável nome, vai receber o dado Alan. Nesse caso aqui, esse Alan aqui está entre aspas para representar que ele é um tipo de dado que a gente vai chamar de string. Daqui a pouco a gente vai ver isso, tá certo? Nesse caso aqui, gente, ó, se eu executar, tá aqui, ó, 12ª execução, apareceu um 12zinho aqui. Então, nome agora recebeu a variável Alan. Então, se eu quiser usar essa variável nome lá na frente, né, eu posso usar ela, tá certo? Inclusive para juntar com outro nome, juntar com sobrenome e tudo mais, a gente vai fazer vários exemplinhos nesse sentido. Nesse caso aqui, gente, ó, observe que a variável nome, ela recebeu a Alan que estava entre aspas. Se eu colocar fora de aspas, às vezes a gente esquece isso, ó, e compilar dá erro. Porque ele fala, o nome não está definido. Então, quando ele vê um objeto sem aspas, ele entende isso como uma variável, tá certo? Então, eu vou botar aqui, dar um Ctrl Z, voltar ao normal, compilar tudo. E aí, né, temos aqui o nosso exemplinho. Claro, sempre é bom, né, fazer uma modificação. Se eu botar aqui João, der Enter aqui, pronto, mudou a variável, tá certo? Claro que eu não quero alterar o inicial, né, para vocês quando tiverem acesso, compilando aqui. Compilando aqui a gente volta ao normal, tá certo? Então, tá aí. A gente continuando aqui, nós temos o seguinte, os tipos de dados, porque nesses exemplos passados nós usamos 3 tipos de dados, não, quer dizer, 2, né? Usamos os dados do tipo inteiro, né? Porque as somas que a gente fez ali foi com números inteiros, e usamos um dado do tipo string, que é uma espécie de palavra, tá certo? Quer dizer, a gente fala a palavra, mas string basta estar entre aspas a string, não importa o que esteja dentro, mesmo que seja um número, a gente vai ver, né, que ele vai ser tratado como um string. Então, a linguagem Python nos possibilita trabalhar com inúmeros tipos de dados, né? Aqui eu separei alguns dos mais importantes. Nós temos o dado do tipo inteiro, representado pelo prefixo int, né? Então, em alguns momentos a gente vai precisar especificar de fato que um dado é inteiro, ou vai tentar consultar o seu tipo, né? Pô, que tipo de dado é aquela saída ali? É inteiro? É uma lista? É uma tupla? É o que é aquilo? Então, a gente vai fazer essa consulta e aí vai aparecer esse prefixo aqui, certo? Então, números inteiros sem ponto decimal, como 1, 2, 3, 4, etc. Né? Em outra mão, a gente tem outro tipo de número, que são os chamados números em ponto flutuante, que são chamados de float, né? Que são números com ponto decimal, 3.14, 2.5, etc. Essas duas variáveis aqui são as que, na maioria das linguagens, são tidas assim. Ou a variável é inteira, ou ela não é inteira, conhecida como float. Tem também a double, né? Eu não vou entrar muito nessa parte aqui, que aumenta a precisão, né? Mas, essencialmente aqui, nós temos esses 2 tipos de variáveis numéricas básicas, né? Uma para trabalhar com aqueles problemas onde você sabe que a variável é inteira e não faz muito sentido em falar em variáveis não inteiras, por exemplo, idade, né? Quando você considera se o cara está apto a votar ou não, não importa se ele tem 15,9 anos, né? Ele não tem 16, não arredonda, né? Então, nesse caso, a gente bota só 15 ou 16, né? Quando 15,9 é tratado como 15. Então, a gente pode usar aí uma variável inteira para evitar problemas de aproximação. Por outro lado, quando a gente está trabalhando com uma variável, por exemplo, estamos fazendo uma medida de pressão. Né? Pressão é uma coisa que varia continuamente. Então a gente pode estar utilizando aí uma variável float, porque senão se a gente perder algum arredondamento daquele pode ser importante. Tá certo? E aí a gente vai precisar dessa parte decimal. Outra variável que a gente até já trabalhou é essa, que é a string, que é conhecida pelo str aqui, o prefixo, né? Que são sequências de caracteres, pode ser letra, número, asterisco, seja o que for, né? Entre aspas, simples ou dupla, como Olá Mundo ou Python é incrível. Ou até mesmo Alan ou João, como nós vimos lá anteriormente. Então pode ser uma frase, né? Veja que aqui tem espaço em branco. Pode ser um conjunto de símbolos quaisquer, né? Mas sempre entre aspas. Inclusive, se um número estiver entre aspas, ele é considerado um string. A gente vai ver isso daqui a pouco. Booleanas, né? Que são variáveis, né? Que tem o prefixo bool. Valores booleanos true e false, que são usados para avaliar expressões condicionais em programas. Então você vai ter lá uma certa característica. Por exemplo, se o indivíduo está naquela sala, ele vai ter uma variável true associada a ele. Ele está matriculado naquela disciplina. Pronto, true associada a ele. Se não, false. Então quando isso for acessado, vai aparecer lá uma mensagem. Ele está na disciplina ou ele não está, a depender desses valores, verdadeiro e falso. Então esses são valores muito importantes aí dentro da lógica de programação. Tá certo? Outros tipos de variáveis, esse aqui já variáveis bem versáteis, são listas, tuplas, dicionários e conjuntos. Listas, na verdade, são coleções ordenadas de valores que podem ser de tipos diferentes, como 1, 2, 3 e 4, ou maçã, banana e laranja. A lista da feira aqui, tá certo? Frutas que você vai comprar na feira.
Quando ele fala ordenada, quer dizer o quê? Que esse cara aqui ele vai ter uma certa ordenação, um certo índice, esse cara vai ter outro, esse cara vai ter outro e esse outro. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes. Então, se eu trocar de lugar, provavelmente eu estou trocando a lista. Não vai ser a mesma lista, tá certo? Na lista também a gente pode repetir elementos. Por exemplo, a frequência de, por exemplo, maçã pode aparecer aqui e aparecer em outra posição da lista também. Isso aí é permitido, né? Temos as tuplas, que são coleções ordenadas de valores imutáveis, como 1, 2, 3 ou segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Nesse caso aqui, gente, a diferença de uma lista para uma tupla é que normalmente a lista ela costuma ser atualizada. Eu posso mudar alguns elementos, enquanto que na tupla elas ficam mais fixos, né? E aí a gente tem que tomar algum certo cuidado em que momento trabalhar com cada um desses tipos, tá certo? Dicionários são coleções não ordenadas de valores em pares chave-valor, como nome, 2 pontos, João. Então, a variável nome recebe João. A variabilidade recebe o valor inteiro 30. Tá certo? Então, o dicionário é mais esse par mesmo para você associar uma certa variável, né, um certo objeto a uma variável. Tá certo? É um valor. E temos o conjunto, que é aquela ideia lá de conjunto, né, que é a coleção desordenadas, né, e únicas de valores como 1, 2, 3 ou maçã, banana, laranja. Nesse caso aqui, ó, eu posso trocar a ordem que o conjunto é o mesmo. O conjunto maçã, banana, laranja é igual ao conjunto laranja, banana, maçã. Do ponto de vista de conta de operações que você faz, é o mesmo. Então aqui eu não posso acessar o elemento pela posição dele. Já nas tuplas e listas eu consigo. Também no dicionário a gente tem uma certa funcionalidade interna que a gente vai ver mais à frente. Beleza? Então, aqui eu tenho alguns exemplos com cada um desses tipos. Então aqui eu criei, né, a variável n, vai receber o valor 10, a variável x vai receber o valor 3.4, a variável sigla vai receber a string ifba, né, entre aspas, ó. A variável aptidão, se o cara está apto ou não para uma certa tarefa, vai receber a variável to, né. A variável lista compras, né, underline compras, vai receber esta lista aqui, tá certo? De frutas. Né? A variável coordenadas if vai receber essa tupla aqui, que aqui é longitude, se eu não me engano, latitude. Eu consegui isso lá no Google, certo? Você vai lá, né, e clica lá no Maps e pede lá. Ele vai ter um endereçozinho ali, você copia, são as coordenadas. Aqui eu tenho notas matemática, 9.8, física, 9.0 e química, 9.2. São 3 notas do indivíduo nas respectivas matérias. E temos um conjunto. 1, 2, 3, 6 e 10, formado por esses elementos aqui. Então eu vou compilar aqui para eles irem para a memória. Ó. Foram, apareceu um 20 aqui, 20ª compilação. Agora eu vou imprimir todos eles. Ó. Ctrl Enter, pronto, imprimiu todos eles. Então eles ficaram guardados na memória e eu acessei eles. Beleza? Então se eu voltar lá na célula, lá na frente, eu não tiver apagado isso aqui, restaurado o kernel aqui, né, que faz assim, ó. Vou mostrar para vocês o que é restaurar o kernel. Vou sair aqui do modo apresentação. Né? Vamos aqui no Jupyter. Então, às vezes eu tenho muita programação que já foi realizada, eu quero limpar tudo, eu venho aqui em kernel, vou aqui restart e clear, né, em outputs. Aí ele vai apagar tudo, viu? Não vai apagar o código, mas essa parte de geração que vem depois da execução do código, ele apaga tudo. Certo? Aí, ó, apagou tudo, certo? Então eu tenho que voltar aqui, ó, se eu quiser utilizar, né, e executar novamente, porque ó, percebe que os nomes aqui desapareceram. Então eu vou executar aqui, porque eu vou precisar fazer um novo estudo, e executar aqui. Percebe que agora é a primeira e a segunda execução. Ele limpou mesmo, certo? Então, essas variáveis agora estão na memória. Eu quero agora saber o tipo que essas variáveis são. Claro, eu botei o print aqui, n, vírgula, tape, para eu recuperar quem é o n que está lá. Tá certo? Para eu não ter a tela minha pequena, não cabe esses caras aqui mais os tipos, então, para eu recuperar a variável n que foi compilada lá anteriormente, está na memória, eu botei n, vírgula, tape n. Então, tape n aqui vai me dizer o tipo que a variável n é. Tape x vai me dizer o tipo que a variável x é. Tape sigla, tipo que sigla é e por aí vai. Então, vamos compilar aqui. Ó. Então, 10 é o quê? É uma classe inteira. Então, a variável é um dado, né, do tipo inteiro. 3.4 é tipo float, ó, porque tem um ponto. Ifba é o quê? É um string. True é o quê? Booleana. Esta lista aqui é o quê? List. Essas coordenadas aqui o quê? É uma tupla. Isso aqui é o quê? É um dict, dicionário. Isso aqui é o quê? Set, conjunto. Tá certo? Então, aí a gente, se tiver dúvida, às vezes você está pegando um programa que não é seu e gera lá uma saída. Você pode pegar aquela saída e testar o que ela é. Para saber se ela é uma lista ou uma tupla. Porque pode fazer toda a diferença. Tá certo? Isso aí.
Listas de outros objetos, né, podem ter seus elementos internos acessados. Tal funcionalidade será muito importante mais à frente. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista de alunos, Caio, Larissa, Lucas e José. Tenho aqui um vetor, né, menos 1, 2, 4, 7, 9, menos 2. E tenho um dicionário, né, composto por João, aqui a altura de João provavelmente 1,66, Maria 9. Aqui eu acho que ficou estranho, né? Vamos mudar isso aqui, né? Vamos botar aqui como notas, né? Por exemplo, 8.8, né? Para não ficar uma coisa 1,66, 9, vamos tentar entender. Então eu vou executar isso, eles vão ser armazenados na memória, essas 4 variáveis aqui, tá certo? Vão guardar essa lista, essa tupla e esse dicionário. E aí, por exemplo, ó, se eu botar aqui print aluno 0, alunos 0. Então, o que ele vai me acessar? O primeiro elemento aqui. Uma coisa importante, em Python, a indexação começa de 0. Então, esse é o elemento de posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, não é 1, 2, 3 e 4, como a gente costuma ver em matemática. Então, começa do 0. Então, 0 vai me exibir provavelmente esse primeiro cara. 3 vai me exibir o quê? Nesse vetor aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Espero que saia daqui o 7. E print altura Pedro, ele vai pegar aqui na altura, que é um dicionário, e ele vai pegar, quer dizer, era altura, né? Então vamos mudar aqui para notas. Para fazer mais sentido, né? Então essa é a versão que vocês vão ter acesso depois. É porque às vezes a gente vai fazendo ali, aí muda, né? Aqui. Tá, então vamos compilar de novo, porque se eu não compilar de novo, ele vai chamar a variável e eu vou estar achando que ele vai chamar a outra, né? Ou ele vai dar um erro porque ele vai chamar uma variável que não existe. Então compilei aqui, agora eu venho para cá, ó. Então, 0, posição 0 da lista alunos. Quem é? Caio. Posição 3 da tupla, né, vetor. Quem é? 0, 1, 2, 3, 7, ó. E as notas de Pedro, ou nota de Pedro, né, porque o nome notas aqui, né, são de todos eles. Nota de Pedro. Então eu coloco aqui Pedro entre aspas e chamo, então ele chama o que é o valor-chave associado. Lembrando que um dicionário, ele é visto como chave, valor. O primeiro cara é chamado chave, que é Pedro, né? Acho que foi isso, né? Vamos voltar aqui. Pedro. E aí o segundo é o que? É o valor associado a esta chave. Beleza? Então, essa funcionalidade de você acessar elementos internos, ela é muito útil. Porque muitas vezes você tem lá matrizes e os seus subelementos são outras matrizes, e aí fica aquela confusão de subíndice. Então, existe a possibilidade de você acessar um elemento específico interno. Tá certo? Até mesmo uma letra de uma certa palavra você consegue acessar. De uma certa string. E aí, no próximo vídeo, em continuação a esse tópico 2 aqui, nós falaremos sobre os operadores em Python. Tá certo? Então é isso aí. Espero vocês no próximo.